Oi, eu queria falar com vocês hoje sobre inteligência artificial. Por que eu quero falar sobre isso? Porque se você for no YouTube agora e procurar a palavra Figure 1, você vai ver um vídeo da empresa Figure, né? Ou seja, Figure em português, e você vai ver o novo protótipo do robô chamado Figure, que é a versão 1, obviamente, porque o nome dele é Figure 1, Figure 1, né? E você vai ver que ele está bastante avançado. E por que isso é extremamente, não extremamente, mas por que isso é levemente preocupante? Pelo menos para mim, o suficiente para eu querer fazer um vídeo. Porque a inteligência artificial, ela está tomando conta de tudo, basicamente. Então, nós, eu, você, todo mundo que está assistindo esse vídeo, estamos vivendo em um tempo que é histórico, basicamente. Acabamos de sair de uma pandemia mundial e estamos aí no precipício de não só uma terceira guerra mundial, mas também a singularidade, basicamente, da inteligência artificial. Então, eu acho que nunca houve um tempo onde foi tão cheio de conteúdo, eu acho. Se fosse uma pizza, o tempo que a gente está vivendo, se fosse uma pizza, seria uma pizza portuguesa, eu acho. Assim, porque tem tudo ali, né? Tem presunto, queijo, calabresa e tal. Aí tem tudo aqui, tem tudo nesse tempo. Tem a Guerra Mundial, tem alienígena, notícia de alienígena, Pentágono dos Estados Unidos, tem inteligência artificial, tem robô vindo aí, tem... Pô, a gente está vivendo num tempo assim, carros elétricos e exploração espacial e viagem para Marte aqui, tá, Elon Musk aqui, tem chip mental vindo aparecendo aí, o Neuralink, né? Então, cara, a gente está vivendo num tempo que é imprescindível, né? E por isso que eu acho bem interessante. E de certa forma, se você for ver isso como com uma lente externa, se você fosse um alienígena, por exemplo, quisesse olhar a humanidade de uma lente externa, assim, se estivesse vendo de uma perspectiva exterior, você veria que o ser humano está caminhando por um caminho, né? Que é o caminho da superioridade tecnológica, por exemplo. Tudo que ele está fazendo é pela tecnologia. Então, e agora eles vão criar, né, daqui a pouquinho, existem previsões para 2029, por exemplo, ou 2030, tal, por aí, que é quando chega a singularidade, que é mais ou menos quando chega a inteligência artificial generalizada. O que é uma inteligência artificial generalizada? Vamos explicar isso. Uma inteligência artificial, hoje em dia, existe em todo lugar. Então, por exemplo, uma inteligência artificial, como o ChatGPT, ela é uma inteligência artificial, mas não é generalizada. Ela tem a capacidade ali de ler a sua mensagem, entender e captar e prever qual é a resposta que seria certa para essa pergunta, ou sua enfatização, sua afirmação, o que quer que seja. E ele consegue prever qual é a próxima palavra, né? Ele dá é assim que ele faz para responder você. Então, e essa inteligência artificial, que ela é focada em conversação. Ela é focada em conversação. E também, dependendo da versão, né, ele gera imagens e interpreta os textos para você, faz resumos. É uma tecnologia extremamente impressionante, né? Principalmente alguém, por exemplo, eu não sou tão velho assim, mas também não sou criança, não sou jovem. Então eu vi o tempo onde isso não existia nada disso. Não existia nada disso. Então não existia inteligência artificial, não existia geração de imagem. Na verdade, deve ter existido inteligência artificial em alguns lugares, mas eu não entendo exatamente. Então, o que eu estou falando é em visão geral, não existia, né? E se você vê o nível de progresso no meu tempo de vida, por exemplo, onde eu passei de celulares com botões, e aí eu vi a tela touchscreen sendo criada e aí sendo implementada e todo mundo adotando a tela touchscreen, até o momento onde tem touchscreen em qualquer lugar. Tem touchscreen
no celular que eu estou usando para gravar isso, tem touchscreen no McDonald's. Se você for lá, não tem mais atendente, né? Não tem atendente, é só um monolito ali do Interestelar que tem uma tela ali e você vai atender ali, esse é o seu atendente. Então, por exemplo, a automação já chegou nesse local e não precisou nem de inteligência artificial. É só um algoritmo ali, só um códigozinho, coloca ali e tá ali o atendente, né? Isso aconteceu em pouco tempo, muito pouco tempo. Tipo, em 10 anos já é um mundo completamente irreconhecível. As discussões que você vê na internet, as discussões que você vê na televisão, são completamente irreconhecíveis do tempo que eu era criança, por exemplo. E o que isso significa? Significa que, por exemplo, quando você vê a progressão do chatbots, né, aqueles programas que você conversa. Quando começou, eram aqueles chatbots que eles tinham respostas programadas, mas eram, tipo assim, não era inteligente de verdade, não conseguia variar com base no que você falou. Por exemplo, se for no ChatGPT agora, você pode falar para ele responder de certas maneiras. Por exemplo, eu fingir que você é um paulista, e aí use gírias paulistas, por exemplo. E aí você começa a conversar com ele passa de paulista. Tem um vídeo recentemente que saiu que o cara pergunta pro ChatGPT descrever uma cozinha e usar de gírias e jeitos de falar que fazem parecer mais natural. Tipo, ele falava tipo, sabe? Falava palavras que se colocam entre um pensamento e outro. E ele dava tempo para respirar também. Então, normalmente, um robô que ele fala assim, ele vai falando, ele não tem pausa, porque ele tá falando ali tudo e ele não precisa parar para respirar, e ele só fala assim direto. Isso foi uma pausa para respirar, porque eu não sou um robô. Até onde vocês sabem. Então, tipo, ele já consegue imitar um ser humano, e se você estivesse conversando com um robô, se você estivesse vendo um vídeo gerado por inteligência artificial, se você estivesse falando com uma pessoa, dependendo por vídeo chamado, você já não consegue identificar se é uma pessoa real ou se é inteligência artificial, se é um vídeo gerado por inteligência artificial. Isso aconteceu em pouquíssimo tempo, e absolutamente pouquíssimo tempo, foi tipo extraordinário, sabe? Então, você vê a progressão da inteligência artificial e você vê que são tipo 2 anos já tem um absurdo de evolução. Se você for lá, recentemente agora teve o lançamento da Sora. Se você pesquisar aí no Google, você vai ver. Foi criado pela OpenAI, né? E é uma inteligência artificial que gera vídeos a partir de textos. E os vídeos são incríveis. Tipo, e viralizou, né, a comparação das pessoas, comparando um vídeo de 1 ano antes do Will Smith comendo espaguete e de o Sora, né? E você vê a qualidade de um de outro. E é tipo assim, é o vídeo de uma criança que está desenhando uma parede com lápis giz de cera, e o outro é um vídeo de um profissional de arte, sabe? Tipo, é uma parada absurda a evolução que ocorreu em 1 ano. Então, agora você imagina você botar esse nível de progressão que aconteceu na inteligência artificial e colocar esse nível de progressão na robótica, que é o que estão fazendo, né? Estão colocando inteligência artificial e robô e misturando tudo para você dar aquele bolo ali que vai inevitavelmente gerar nossos descendentes, que é esse que é o ponto do vídeo, né? A empresa Figure One lançou esse robô, né? Não lançou o robô, lançou um vídeo sobre esse robô chamado Figure One, né? Ou melhor, o nome da empresa é Figure e o robô se chama Figure One. Então, o nome da empresa é Figure e eles lançaram o robô Figure One. Então, é o primeiro robô da Figure. E eu vou deixar o vídeo tocar para vocês verem. Sure thing. Great. Can you explain why you did what you just did while you pick up this trash? On it. So I gave you the apple.
because it's the only edible item I could provide you with from the table. E é uma coisa assim, parece uma cena de um filme. Não sei se sou só eu, mas parece uma cena de um filme, assim, sabe? Sabe aquela introdução do filme que mostra como o filme, como a situação começou, sabe? E aí mostra o robozinho ali, todo robótico, todo travado, fazendo as tarefas, mas tem uma vozinha supernatural do fundo. E se você vê esse vídeo, cara, é muito impactante se você sabe esse contexto da inteligência artificial. E o que eu queria falar, na verdade, é que, tipo assim, para pra pensar. Todo mundo está fazendo isso e as pessoas realmente acham que é uma má ideia, né? Se você for na internet, as pessoas... Tudo bem que tem uma quantidade de pessoas que está falando de brincadeira, está falando de zoeira, que, isso vai rolar o Exterminador do Futuro e tal. A maior parte das pessoas acha que isso é uma brincadeira. E a maior parte das pessoas não sabe nem que isso está acontecendo. As pessoas que sabem que está acontecendo acham que é uma brincadeira, que é uma coisa boa, e o resto das pessoas entende que isso é uma coisa neutra, né? E o resto acha que é ruim. Eu não acho que é ruim. Mas eu entendo que a minha perspectiva e o que eu acho que vai acontecer, na verdade, é uma coisa ruim. Né? A maioria das pessoas acha que... A maioria das pessoas provavelmente acharia que é uma coisa ruim e que o futuro não é tão promissor se elas tivessem a mesma opinião que eu. Qual é a minha opinião? Eu acho que a humanidade está a caminho de ser substituída. Bem em breve. Porque esse nível de progressão é um pouco demais. Então, se você colocar... Por exemplo, esse robô da Figure, ele demorou dois aninhos, no máximo. Assim, do comecinho do investimento até esse primeiro, demorou 2 anos. E ele já está extraordinário, basicamente. Se você comparar com qualquer outro robô, está extraordinário. Até o robô do Elon Musk, né, que a galera fala tanto, ele ainda não está isso tudo. E tudo bem que ele tem ali um delay de resposta, tudo bem que ele ainda está meio, né, robótico, mas, cara, bota mais 2 anos aí, bota mais 4, 5, bota mais 10, sabe? Eu arrisco dizer até que nos próximos 10 a 20 anos, isso já vai ser inevitável. Já vai ser algo que vai acontecer e não tem nada que a gente pode fazer. E eu queria ponderar sobre isso, porque imagine, por exemplo, a lagarta. Ela tá ali, ela tá comendo as folhas dela e ela tá tranquilona lá no galho, fazendo o que tem que fazer, né? Lagartando. Até que um dia ela fala, peraí, eu preciso fazer um negócio aqui, preciso fazer um casulo, não sei pra quê, mas eu vou fazer. E ela começa a fazer, e ela começa a criar, e vai, daqui a pouco ela está presa naquele casulo. E depois de um tempo, algo completamente novo, evoluído e melhorado, eu diria. Tem pontos de vista diferentes, mas eu diria que uma borboleta é melhor do que uma lagarta em questão de forma de vida, por exemplo. Ela consegue voar, ela, né? Enfim, um ser evoluído nasce desse outro ser através de um processo de transformação. E eu acho que isso é equivalente ao que nós estamos vendo agora com a humanidade, basicamente. As lagartas não estão se ligando que vai vir a borboleta e elas vão ser substituídas, sabe? E eu não acho nem que isso é algo triste, na verdade. Eu acho que, pelo que eu penso, parece algo natural, parece inevitável. Isso se realmente for o caso de uma substituição. Isso se não for um caso de uma mistura, uma miscigenação, como o Elon Musk falou, uma simbiose entre inteligência artificial, robóticas e seres humanos. Ele diz que esse é o melhor dos casos. Eu não sei. No caso onde a inteligência artificial é incontrolável, porque se ela virar uma inteligência artificial geral e ela puder se auto-melhorar,
ela vai virar incontrolável, independente do que a gente fizer. Deixa eu perguntar pra você, o que você acha? Você acha que o ser humano vai ser substituído? Você tem motivo para acreditar que sim? Você tem motivo para acreditar que não? O que você pensa? Escreve aqui nos comentários, por favor. Inclusive, você pode até escrever outras coisas nos comentários e outros assuntos para falar. Vai que eu posso fazer mais vídeos, né? Eu pretendo fazer mais vídeos. Muita gente tem um problema da religião e que diz que o ser humano é o topo do topo. Tem outras pessoas que têm um problema assim de ego pessoal mesmo, sabe? De que achar que não tem como eu ser substituído, que não tem como a humanidade ser substituída. Aí não é bem ego, é tipo antropocentrismo, sabe? Colocar o ser humano no centro de todas as coisas, sabe? O mesmo tipo de pessoa que acha que não tem como acabar, que não tem como o mundo ser extinguido, não tem como bater um meteoro aqui e acabar, sabe? Todo mundo sabe isso assim, meio passando, assim, meio de leve. Mas ninguém somatiza realmente, ninguém entende realmente que isso pode acontecer de verdade. Então, eu tô aqui falando que eu acho que o ser humano tem uma grande chance de ser substituído e não tenha medo disso não fique desesperado, porque eu acho que é inevitável, na verdade. E se for inevitável, o que a gente vai fazer? O que ficar desesperado vai fazer? Então, estamos em uma época, em um período humano, onde é extremamente importante você ter um controle das suas emoções, do seu pessoal, da sua perspectiva na vida, e que eu diria, muito importante aplicar, por exemplo, o estoicismo, para você entender que nós não vamos ter controle sobre tudo, sabe? E principalmente no quesito individual, não temos controle sobre tudo, não temos como ter controle sobre tudo. Então, bate um meteoro aqui, acabou, meu irmão. Acabou o ser humano, acabou tudo, acabou a história. O que a gente vai fazer se começar uma guerra mundial? O que a gente vai fazer se bater um meteoro? O que vai fazer se acontecer uma tempestade solar que destrói todo o grid de eletricidade? O que vai fazer se inteligência artificial querer destruir tudo, sabe? Eu acho que não tem o que fazer. E por isso mesmo, não devemos nos preocupar com isso. Isso é algo preocupante para as pessoas? Mas não vejo que seja algo que as pessoas devam se preocupar. Na minha opinião pessoal, eu acho que eu tô querendo falar mesmo aqui, para que se preocupar, se é inevitável. Mas é isso mesmo, é isso que eu queria falar. Esse vídeo ficou bem longo e ficou bem falando em círculos, na verdade, porque eu não coloquei um script, eu só queria falar sobre isso mesmo. Então, nos próximos vídeos provavelmente eu vou fazer um script, vou fazer uma coisa mais programada. Me diz aqui nos comentários se tem um assunto que você quer que eu fale no próximo vídeo, me dá uma sugestão, tipos de vídeo que você quer ver, por exemplo, né? E se inscreve no canal se você quer ver mais vídeos, né? Só para garantir. Toca o sininho, né? O botão de like vai estar nesse lado aqui. E é só você dar um like, porque não custa nada e é 2 segundos. E é isso aí. Obrigado por assistir e até a próxima.